tem um filme cristão que conseguiu impactar muitas pessoas, que mexeu com a mente de muitas pessoas, até de quem não era cristão, e que contou como foi a passagem de Jesus aqui nesse mundo até a crucificação. E agora esse filme vai ganhar a parte 2, vai ter a continuação. E assim como no primeiro, né, ele impactou muitas pessoas, tenho certeza que essa segunda parte vai impactar a mim, vai impactar a você, vai impactar o mundo inteiro novamente, porque é um filme espetacular. E se você quiser saber qual filme eu tô falando, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar da notícia, vai ser muito edificante. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em qual horário você está assistindo esse vídeo, mas eu sou o Rafael e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E vamos lá, A Paixão de Cristo, você já ouviu falar sobre esse filme ou já assistiu esse filme? Se você já assistiu, com certeza você lembra que esse filme é um filme bem forte, que é um filme marcante, um filme que mexe com a nossa mente, com o nosso emocional e que nos mostra de uma forma bem próxima como de fato aconteceu, né? Como foi o processo do plano do nosso Deus para enviar o Filho dele a esse mundo para que ele sofresse, padecesse por nós e fosse crucificado. E realmente é indiscutível, A Paixão de Cristo é um filme que foi muito impactante. Na verdade é impactante até hoje, porque você ainda tem possibilidade de assistir, ele ainda está disponível. Um dos principais pontos nesse filme é a realidade dos fatos, né? A forma que ele mostra com tanta clareza, com tanta veracidade mesmo, o que aconteceu. E isso foi dito não simplesmente por pessoas que assistiram o filme, que acompanharam, mas por quem tem conhecimento e especialização nessa área, né, de acontecimentos históricos, principalmente bíblicos, teólogos, arqueólogos, historiadores, enfim, foi uma equipe muito grande que esteve por trás desse filme, dessa obra, para poder retratar da melhor forma possível. E o filme foi dirigido pelo ator e diretor cinematográfico Mel Gibson, que eu acredito que todos conhecem, que é esse cara aqui. E esse filme foi tão pesado que muitas pessoas não conseguiram assistir o filme até o final. Há relatos de pessoas que passaram mal assistindo o filme, né, por verem a aflição, a angústia do nosso Senhor Jesus, o sofrimento dele, a forma como é feita e como foi feita a crucificação. Quem aí não se lembra daquela cena emblemática onde Jesus estava sendo açoitado com aqueles chicotes, né, com pontas de ossos, e em determinado momento o soldado, ele açoita Jesus e quando ele vai puxar, cara, nossa, é triste. Mas tá, por que eu tô falando desse filme aqui hoje? Por que eu quis trazer esse tema aqui? Porque eu acredito que, assim como muitas pessoas acompanham e assistem, né, muitos conteúdos, e muitas pessoas, e até cristãos, passam de repente mais tempo assistindo filmes, assistindo séries, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, passam mais tempo fazendo essas coisas do que lendo a Bíblia, do que orando, do que buscando a Deus. Deixam de repente até de ir à igreja, né, pra não perder um episódio de uma série, pra não perder o episódio de uma novela, pra ficar ali, né, mexendo nas redes sociais, enfim. Muitas pessoas estão se distanciando de Jesus por conta dos conteúdos daquilo que elas consomem. Então, assim, quando nós vemos um filme lá de 2004, que foi A Paixão de Cristo, né, sendo anunciado que vai ter a segunda parte agora, porque na verdade ele foi anunciado em 2024. No final de 2024, onde o Mel Gibson deu uma entrevista, ele disse sobre esse filme, que teria a parte 2, que vai se chamar A Paixão de Cristo, a Ressurreição. E é um conteúdo que eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer assistir, pessoas das antigas, pessoas que hoje ouvem falar do filme, ou que viram o filme agora, né, nesse tempo, com certeza vão querer assistir. E mais uma vez eu creio que esse filme vai impactar muitas vidas. Cara, tem relatos de pessoas que se converteram por assistirem A Paixão de Cristo, tem pessoas que relataram que voltaram para os caminhos de Cristo, que passaram a crer em Deus, ateus que assistiram esse filme e relataram que começaram a crer em Jesus, foram mais a fundo na história a partir do filme para poder conhecer mais sobre essa história, sobre Deus, sobre esse processo todo e passaram a crer em Cristo. Então, querendo ou não, tem conteúdos que são muito edificantes, assim como esse filme. O Mel Gibson já deixou bem claro que ele vai trazer de volta o ator principal do primeiro filme, que é o Jim Caviezel, ou Jim Caviezel, como alguns falam também. E o próprio ator confirmou, ele reforçou que realmente vai voltar. E assim, nós precisamos muito de filmes assim atualmente. Tem muitos filmes que só afetam o emocional das pessoas, dos cristãos, no sentido de vencer alguma dificuldade, de Deus fazendo milagres por alguém, por nós, sempre Deus fazendo alguma coisa, né? Sempre pelo que Deus pode fazer por nós e não pelo que Deus já fez por nós. Então, eu acredito que hoje nós precisamos de conteúdos, nós precisamos de filmes, de séries, enfim, nós precisamos de algo que nos traga à memória a
obra da salvação de Deus, o plano de salvação dele, como tudo foi feito, como tudo começou, por que aconteceu e por que precisou acontecer daquela forma. Então eu acredito que nós precisamos de mais temas assim que vão chamar a atenção das pessoas e que vão até mesmo esclarecer dúvidas, né? E principalmente fazer com que pessoas busquem a Deus. Nós temos aí uma geração de cristãos, né, que preferem assistir um filme de terror ou algo do tipo que vai trazer algum impacto, que vai trazer alguma emoção, mesmo que de forma negativa, preferem assistir esses conteúdos do que assistir algo relacionado ao cristianismo, relacionado a Deus, relacionado a Cristo. Então eu acredito que esse momento, esse ambiente é muito propício, né? Foi excelente para esse anúncio. Mas é uma pena que ele ainda vá demorar um pouco para chegar, porque o próprio Mel Gibson, que está dirigindo o filme, como eu falei, ele disse que o filme está previsto para iniciar as gravações somente em 2026. No momento ele está visitando alguns lugares, ele visitou recentemente a Ilha de Malta para poder analisar os lugares, o ambiente, como vai ser feito, reuniu com algumas autoridades lá também, né, para discutirem sobre o filme. Então assim, ele está terminando agora essas pesquisas, né, do melhor ambiente, do melhor local para iniciar as gravações. Ele vai fazer uma pré-gravação, ele disse, né, a pré-gravação já deve iniciar do final desse ano para o início do ano que vem, mas as gravações de fato mesmo mais assíduas vão ser no decorrer de 2026. Então, se a gente for calcular, eu acredito que o filme deva chegar só mais ou menos no final de 2027 ou no início de 2028. E sobre o filme, Mel Gibson, ele relatou, né, ele na verdade ressaltou alguns pontos bem interessantes, algumas ideias que ele tem para o filme, como por exemplo, ele disse em uma entrevista em um dos maiores podcasts do mundo, se não o maior, que é o podcast do Joe Rogan, que vai mostrar desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo, ou seja, desde a rebelião de Satã até o último dia de João, porque ele mesmo disse que é necessário contextualizar a ressurreição para que as pessoas consigam entender a real importância desse evento, né? O porquê desse evento ter acontecido. E eu concordo totalmente com ele. Como eu disse, né, é preciso que as pessoas entendam a obra de salvação de Deus, porque tem muitas pessoas que ainda não compreenderam, até cristãos. Outra coisa que ele destacou também foi que vai ser uma viagem por outros mundos, no sentido de que ele vai tentar descrever a ida de Jesus até o inferno durante os 3 dias após a crucificação. Na verdade, os 3 dias que Jesus esteve sepultado ali, esteve morto. Ele vai mostrar como era o céu antes da queda dos anjos. Creio também que ele vai falar um pouco sobre primeiro, segundo, terceiro céu, né, e por aí vai. Então provavelmente vão ter algumas divergências teológicas no filme, porque tem algumas linhas teológicas que vêm com uma visão, outras vêm com outra, que é super normal. E isso nós temos que entender e compreender que realmente existem essas divergências, desde que não seja nada que afete o princípio, né, a base do evangelho. Então assim, é uma proposta bem ousada por parte dele. Ele vai tentar mostrar outros mundos, provavelmente ele vai mostrar galáxias, deve mostrar, acredito eu, a criação, todo o processo da criação. Com certeza vai ter a batalha entre os anjos. Então assim, é uma ideia bem ousada por parte dele, mas conhecendo o primeiro filme, creio eu que ele vai tirar isso de letra e vai fazer mais uma obra-prima, mais um conteúdo que vai atingir, que vai edificar, que vai tocar corações e mentes. Ah, Rafael, beleza, esse filme é bacana, é legal, é edificante, mas qual que é o cerne da mensagem de hoje? Qual que é o cerne do vídeo de hoje? Eu quero ler para você uma passagem aqui e você vai entender. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, Jesus diz o seguinte: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Então aqui Jesus deixa bem claro que para o fim acontecer, que só vai vir o fim quando de fato as boas novas forem pregadas em todo o mundo. Ou seja, quando a palavra de Deus for pregada em todo mundo. Quer dizer que todo mundo vai ouvir? Não, não é isso. Mas todos os continentes, todos os povos vão ouvir falar de Jesus. E qual a melhor maneira, né, para lugares onde é difícil acesso, onde até missionários têm dificuldades para ir? Qual a melhor maneira de você alcançar essas pessoas, se não por um conteúdo edificante como esse? Como o primeiro filme alcançou muitas pessoas, creio que esse ainda vai ter uma proporção ainda maior, porque hoje em dia a tecnologia, querendo ou não, vamos pensar pelo lado positivo, ela evoluiu muito. Então várias pessoas hoje têm acesso a um celular, têm acesso a um computador, têm acesso a alguma forma de acompanhar os acontecimentos, de acompanhar
acompanhar os conteúdos que estão sendo lançados. E dificilmente hoje você vê algum lugar onde a pessoa não tenha, de repente, um celular. É lógico que tem muitos lugares que não tem, mas a maioria hoje com certeza conseguem ter mais acesso a informações do que lá em 2004, quando esse filme chegou pra gente. Então, com certeza, a Paixão de Cristo 2, a ressurreição, vai alcançar mais pessoas. Nós devemos orar para que isso aconteça, até mesmo para que, de fato, o nosso Senhor Jesus conclua a obra dele e volte para nos buscar. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que ele tenha sido edificante para você. Se esse vídeo foi edificante, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário também falando a sua opinião sobre o que você achou desse assunto. Você gosta de assistir filmes? Você gosta de filmes cristãos? O que você achou do filme A Paixão de Cristo? Deixe um comentário aqui. E também se inscreva no canal caso você não for inscrito, porque assim você vai estar me ajudando muito, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é bom, vai indicar para mais pessoas vão ser alcançadas e edificadas por esses conteúdos. Então conto muito com a sua ajuda, conto muito com você. Sendo assim, te espero aqui no próximo vídeo. Fique com Deus, Deus abençoe. Valeu, valeu, falou!